Assim diz a palavra do Senhor. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual Paulo, me tornei ministro. Baixe sua cabeça e ore ao Senhor. No seu momento de oração sua, pessoal, silenciosa, enquanto você ora, peça a Deus para abrir o seu coração, para que você receba a palavra dele nessa noite. É a palavra dele, que você ouça, porque ele fala através da sua palavra. Ore a Deus. Senhor, em nome de Jesus, para o louvor da tua gloriosa graça, nessa noite, estamos diante de ti, ó Deus. E pedimos que o Senhor venha abrir a nossa mente para entender a tua palavra, para compreender a verdade da Escritura, para aplicar, Deus Pai, às nossas vidas aquilo que o Senhor ensina aqui em tua palavra. Em nome de Jesus, Rei eterno, glorioso e bendito, ensina-nos, educa-nos, faz com que a tua palavra, Deus Pai, venha direto ao nosso coração. E à medida em que o Senhor fale, nós estejamos dispostos a confiar nela e a viver a partir dela para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma história muito interessante que talvez muitos de vocês já tenham visto, lido ou assistido. O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Frodo e a Sociedade do Anel tinham uma grande missão, que era destruir o Anel de Sauron. A providência, infelizmente, obrigou eles a passarem pelas minas de Moria. E lá na ponte de Khazad-dûm, Gandalf enfrentou Balrog. Quem assistiu lembra disso. E quem leu o livro, melhor ainda. Gandalf deu a sua vida para que os outros membros da Sociedade do Anel pudessem viver. Os membros da sociedade acreditaram que Gandalf, o cinzento, estava morto. E parece que estava mesmo. Ele foi enviado, no entanto, dentre os mortos, com um poder bem maior do que aquele que ele tinha antes de morrer. Voltou como Gandalf, o branco. E ao ressuscitar dentre os mortos, e foi só depois disso, que ele retornou aos seus amigos, membros da sociedade, para finalmente salvá-los. A história de Tolkien, ela tem um paralelo óbvio com a verdadeira história do mundo, na qual Jesus deu a sua vida pelo seu povo e então ressuscitou dentre os mortos. Mais poderoso ainda. Nós lemos em Atos 1:3 que ele deu a vida e que ele se entregou e deu muitas convicções e provas aos seus discípulos de que ele havia ressuscitado e retornado dentre os mortos. Jesus está vivo. E porque ele ressuscitou dentre os mortos, porque ele morreu
e porque Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele é o único que tem, de fato, incrível poder para salvar o seu povo. É disso que esse texto fala. Paulo concluiu aqui aquele hino de louvor a Cristo que nós estudamos na quarta-feira aqui, de 15 a 20. Ele tratou de maneira extensa sobre o Salvador dos cristãos, que é Jesus. Nessa sessão, nós descobrimos que Jesus é supremo, que Ele está exaltado muito e muito acima de todas as coisas. E lá nós também vimos que Ele é suficiente. Ele é tudo o que nós precisamos em um Salvador. Porque Ele é capaz de salvar o seu povo no nível mais profundo possível. Seu poder para salvar não tem limites. Nenhum caso humano, nenhuma necessidade humana, por mais desesperadora que seja, está além do poder de Jesus, além do poder de Cristo. Nos últimos versos, Paulo considerou aqui que Jesus Cristo tem a primazia sobre a igreja, porque Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele reconciliou todas as coisas pela cruz, pela sua morte. Paulo agora move-se de considerar quem Cristo é, o esplendor de seu ser, nos recursos insondáveis de sua soberana misericórdia. E agora quer que nós olhemos para o que Cristo fez por seu povo. E essa tem uma relevância enorme para mim e para vocês, assim como tinha para os primeiros leitores desta carta aos Colossenses. A igreja de Colossos estava passando por problemas por causa de uma nova mentalidade e ensino de mestres que oferecia uma forma de espiritualidade que fazia-os, segundo eles, podiam experimentar um nível espiritual mais elevado. Esses homens, eles cuidadosamente não diziam que Cristo era sem importância, mas diziam que Cristo era apenas o início. Ele não era suficiente. Eles insistiam que os crentes deveriam olhar além, para mais do que a salvação que Cristo adquiriu, para uma experiência de plenitude mais sublime, mais gloriosa, segundo esses pregadores, esses novos mestres, do que Cristo fez por nós na cruz. Na verdade, eles diziam que Cristo era apenas o início, apenas o ponto de partida. Eles diziam, nós precisamos de mais para fazer nossa experiência cristã mais completa. A resposta de Paulo nesses versos para os crentes lá e para hoje, porque a síndrome de Colossos continua hoje, ela não se foi. Ela foi repaginada, ganhou nova roupa, em variadas formas, de variados modos. Mas os crentes ainda são instigados e incitados e estimulados a ter uma noção de que salvação é apenas o início, que nós devemos nos mover a coisas maiores, como nos era dito. No fim, se tudo o que temos em Cristo e sua salvação, se tudo o que temos em Cristo e salvação é apenas o início, ela não tem tanta importância assim. Eles dizem, algo está faltando. Paulo diz, não está. E aqui, ele faz uma coisa que os cristãos primitivos gostavam de fazer. E que nesse último dia do ano eu quero convidar você a fazer também. Os cristãos primitivos, eles se deleitavam em falar da grande mudança que ocorreu com eles por causa do Evangelho. Aqui, Paulo relembra os colossenses do que aconteceu com eles. Ele faz para dar uma ilustração da verdade da reconciliação que nós vimos no verso 20. Deus está interessado em produzir um novo povo, um povo santo. E a obra da salvação está fundamentada na pessoa de Cristo. A natureza da salvação é reconciliação com Deus, uma reconciliação que é completa, que é final, definitiva. Nada foi deixado para ninguém mais, nem mesmo para nós, para adicionarmos por meio de obras humanas, rituais religiosos, acrescentar para que a reconciliação seja feita. Tudo foi feito por Cristo. Na verdade, o tema dessa carta é que em Cristo nós somos completos, perfeitos. Olha o capítulo 2, verso 10. Também nele vocês receberam a plenitude. Nele vocês estão plenos, completos, cheios. Não falta nada.
Aqui o contraste entre o que eles foram em outro momento, a posição deles que eles desfrutam agora e o modo de vida que eles devem viver. O quadro é pintado de tal forma que dá a impressão de que Paulo deseja dar aos colossenses uma nova apreciação da plena extensão da obra reconciliadora de Cristo neles. Isso é importante para mim e para vocês. Porque quando a gente chega no fim do ano, a gente fica naquela sensação de olhar para o ano que passou e pensar, puxa, o que eu fiz de errado e preciso mudar? Fazer planos para o início do ano. Algumas pessoas pensam em melhorar de vida, em mudar alguns vícios, em perder peso, coisas desse tipo. Mas talvez seja mais importante para você hoje à noite parar para pensar no que você era antes de Jesus Cristo. Olhar a grandeza do que você é agora, para que você seja estimulado a viver de um modo novo a partir de agora. É o que eu quero fazer. A Bíblia não diz que você precisa de mais uma experiência mística extraordinária. Ao longo dos anos, mestres têm ensinado que se deve completar a obra de Cristo, a obra da graça salvadora. Esse ensino diminui a importância da conversão. Muitos mestres da segunda experiência veem esta iniciação posterior como uma mudança realmente significativa. Você não é um crente completo enquanto você não tiver essa segunda experiência. No entanto, as pessoas veem, por causa disso, a iniciação em Cristo, o perdão dos pecados, apenas como uma introdução. Na sessão anterior desse verso, Paulo mostra para nós a grandeza de Jesus. Como pode uma pessoa que está unido a um completo e excelente Salvador sentir falta ou faltar alguma coisa vital para ele? Agora, nessa sessão, Paulo fala sobre a salvação que você tem. Ele enfatiza a grandeza dela. Longe de ser uma necessidade relativamente menor para uma experiência maior que virá, a salvação de uma alma é uma experiência sem paralelos. A mudança que aconteceu em cada crente não pode ser minimizada. Nenhuma experiência maior é possível nessa vida do que aquela que Cristo fez por você. Eu quero olhar com vocês isso nessa noite. Primeiro, eu quero convidar vocês a olhar o que os crentes eram antes de Cristo. Depois, eu quero que vocês vejam comigo o que vocês são. E, por fim, nós veremos como devemos viver. Como éramos, o que somos, como devemos viver. Vamos olhar todas elas. Primeiro, o que os crentes eram? Verso 21. Paulo começa seu tratamento da salvação por explicar por que nós precisamos ser salvos. Ele faz isso por dar um gráfico amplo da descrição, mas um gráfico muito forte da descrição da condição humana. E isso é como aquilo que nós cristãos um dia fomos. Quer os cristãos de Colossenses, como os cristãos do mundo hoje, é o que nós éramos antes. E é também aqui, meus queridos, nós temos aqui também uma descrição, uma afirmação, uma descrição extraordinária, um quadro extraordinário, um retrato revelador, um retrato franco de todas as pessoas que ainda não se reconciliaram com Deus. Se você, de algum modo, se sentir surpreso e não se reconheceu, ou se você se surpreendeu ao reconhecer nessas palavras, se assim for, a sua situação pode ser uma situação alarmante. Mas não descanse em nenhum momento até que você possa experimentar e dizer, essa é uma descrição do que eu fui antes, não do que eu sou agora. Vamos olhar para elas então. Primeiro, Paulo diz, e na verdade a grande afirmação é, nós éramos estranhos, alienados de Deus. Não é assim que diz a nossa versão? Ela diz assim, vocês que no passado eram estranhos. A palavra aqui significa alienados de Deus. O apóstolo começa por dizer que nós, outrora, houve um tempo em que os colossenses eram estranhos, alienados. A palavra aqui está num tempo verbal que traz a ideia de um estado passado, constante, persistente, desesperado, em que as pessoas se encontravam. Em outras palavras, em uma nossa vida sem Cristo, como filhos de Adão, nós estávamos sem esperança em tratar da nossa condição pecaminosa e incapazes de estabelecer um relacionamento com Deus. O que marcava a nossa relação com Deus é isso, estranhos, alienados, separados, afastados.
Era assim que nós éramos, completamente afastados, estranhos ao nosso Deus. E isso aconteceu por causa da queda de Adão. Ele, que vivia em comunhão com Deus, que tinha perfeita relação com Deus, desobedeceu a ordem de Deus e lançou a si e o mundo inteiro nessa alienação. Ele agora, junto com todos os seus filhos, inclusive eu e vocês, não temos uma relação perfeita e completa com o mundo, não temos uma relação perfeita com Deus e nós também não temos uma relação perfeita conosco. Paulo quer que nós entendamos que o problema e o coração o problema central é a nossa alienação e afastamento de Deus. Nós entramos no mundo estranhos ao nosso Criador. O relacionamento crítico no qual todas as outras relações e do qual todas as outras dependem, meus irmãos em Cristo, se tornou fraturado. Você sabe por que o mundo é cheio de contendas, de brigas, de discussões? Você sabe por que você está sempre lutando com a falta de paz, sempre lutando com a necessidade de satisfação da alma? Sabe por que o seu mundo está em desordem muitas vezes? E porque o mundo ao seu redor está desordenado? Porque o problema básico do ser humano é a sua paz com Deus. Se você olhar o verso 17, diz que nele, em Cristo, tudo subsiste. Ou seja, tudo no universo está encaixado e funcionando harmoniosamente. Cristo mantém o universo em ordem e em funcionamento. As leis que nós conhecemos, as leis físicas, são mantidas por esse Senhor. E do mesmo modo que Ele sustenta a ordem do universo, Ele é o único que pode dar ordem para as nossas vidas. Ordem para o caos da sociedade. Nosso mundo jamais encontrará e experimentará paz porque está alienado de Deus. Podemos tentar políticas sociais, ideologias, podemos nos aventurar nas mais novas experiências psicológicas e religiosas, podemos nos dedicar a algum tipo de novo tratamento da mente, podemos gastar nossas vidas alimentando o nosso coração com aquela coisa pobre de estímulo à autoestima, de estimular o nosso ego. Podemos fazer o que quiser. Ou podemos até piorar a nossa situação e nos lançar como todos os que não creem, tentando dar algum tipo de alento à nossa alma com sexo, droga, dinheiro, bebidas, o que for. Nossa alma nunca se encontrará satisfeita com isso, porque nós estamos alienados da única fonte genuína de ordem, de paz, de alegria e de felicidade. Fora dele, estamos perdidos. Esse é o problema. Por causa da brecha que existe entre Deus e a humanidade, nós encontramos dificuldade em ter paz em todas as áreas da nossa vida. Todas. Todas as nossas áreas. Absolutamente todas. Nossa vida nesse mundo é basicamente assim, sem Cristo. Nós levamos a vida solitários em um universo hostil, afastados uns dos outros, completamente hostis ao mundo, porque estamos em desordem com Deus. Alienados. Agora, você sabe por que o ser humano é um alienado de Deus? Veja o verso. E inimigos no entendimento. Inimigos no entendimento. Paulo une a alienação com ser inimigo de mente. A alienação tem a ver com a relação com Deus. Mas esse conectivo "e" aqui pode ser entendido como mesmo ou porque, de algum modo. A ideia da conexão é: vocês estão alienados porque suas mentes são hostis a Deus. A mentalidade está completamente em oposição. E essa oposição é na esfera da mente, do entendimento, do pensamento, da disposição, da atitude. Em outras palavras, inimigos explica como essa alienação se expressa. Inimizade fala do estado de animosidade, de atividade hostil e de oposição que está dentro da nossa mente ou que faz parte da nossa disposição de alma. A situação dos seres humanos chegou a esse estado porque o problema tem a ver com a atitude profunda do coração. Essa frase, inimigos no entendimento,
Essa frase, usada pelo apóstolo Paulo aqui, ela é muito forte, meus irmãos. Ela tem um sentido muito forte aqui nesse texto. A frase significa que no coração do homem, de cada um de nós, há uma pura hostilidade contra Deus. Em outras palavras, desde o momento em que nós deixamos o ventre de nossas mães, nós somos odiadores de Deus. Hoje em dia, pregadores modernos, eles tendem esses comunicadores modernos do mundo secularizado evangélico costumam dizer que o que existe na sociedade é uma apatia quanto às coisas espirituais. É só uma apatia, a gente precisa estimular as pessoas a se sentirem mais envolvidas com Deus, e por isso a ênfase na autoestima. No entanto, eu particularmente acredito o seguinte: apatia, falta de interesse em Deus, uma entediada recusa de levar Deus a sério, é apenas uma manifestação de uma miséria maior e terrível. Na verdade, a apatia é apenas uma forma de revestir. É uma tentativa de vestir com roupas bonitas a antipatia e o ódio que há dentro do coração contra Deus. Quando as máscaras caem, o que você percebe é que as pessoas, em sua apatia e indiferença, estão em oposição a Deus. A apatia é apenas uma demonstração da falta de amor ao Senhor. Ou você o ama totalmente, ou você não ama. Crentes podem esfriar no coração? Podem. Crentes podem cair em pecados e isso endurecer seus corações e tornar insensíveis? Pode. Mas eles não ficam lá. Eles não são deixados lá. Eles não conseguem ter paz lá. Eles querem voltar para a comunhão com Deus. Eles querem ter seus corações aquecidos novamente, porque eles não estão mais alienados. Eles não são mais inimigos. Eles amam a Deus e querem viver para Ele. Pare para pensar um pouquinho. Essa sua apatia e indiferença pode ser apenas o reflexo de um ódio real dentro do seu coração. E você precisa de Jesus. Mas mais ainda, veja o texto. Essa separação por causa da mente que odeia, da atitude e disposição do coração que odeia, se revela em más obras. Veja o texto. Pelas vossas obras, ou pelas obras más que praticavam. Essa inimizade básica resulta em comportamento que é desagradável a Deus. Obras más. Aqui, essa obra maligna aqui é que a mente, ela tem, a mente com as suas atitudes não regeneradas, ela se expressa. O que se passa dentro do nosso coração, aquilo que está lá no íntimo do nosso ser, se manifesta no modo que falamos e no modo que agimos. Nosso comportamento é um sinal e um belo sintoma do que está dentro do nosso coração. Jesus disse isso em Mateus capítulo 15, versos 18 a 19, quando ele diz que as coisas que procedem da boca vêm do coração e são elas que contaminam o homem. Porque do coração procedem todos os maus pensamentos, assassinatos, fornicações, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias, pecados dos mais diversos. Nossas ações são moldadas por atitudes, disposições profundas do nosso coração, motivos que expressam esse sentido de inimizade contra Deus. Se fosse possível para nós, meus irmãos, nós teríamos tirado Deus do trono há muito tempo e teríamos nos colocado no lugar dele. Mas nós não podemos tirar Deus do trono do universo. É impossível. Ele é todo poderoso. Mas vocês e eu não nos submetemos a Ele como deveríamos. O que marca a raça humana? A raça humana deu de costas para Deus e decidiu que ela seria senhora da sua própria vida.
não obedecendo à vontade de Deus. Antes da salvação, todos os homens se colocaram em oposição a Deus de uma forma ou de outra. E isso é verdade até mesmo dos religiosos, dos moralmente corretos. Não importa quão piedoso, quão moral essas pessoas possam parecer aos olhos dos outros, ou quanto boas obras eles se orgulham ou se engajem. Do ponto de vista de Deus, as obras são más, porque elas não são feitas em Cristo, não são feitas segundo a vontade de Deus, porque são feitas desprezando a Deus e tendo um coração e uma mente inimiga de Deus. Essas obras, não importam quão boas possam parecer, são ímpias se aqueles que fazem se opõem ou ignoram a pessoa e a obra de Cristo Jesus como fonte da sua vida e como único meio da reconciliação. É por isso que tem pessoas que dizem assim para mim: pastor, mas eu conheço pessoas que não creem como nós, mas que são muito boas pessoas. E fizeram coisas muito boas e até muito melhores do que muitos de nós crentes fazem. Se você ainda tem dúvidas quanto a isso, é porque o seu referencial de evangelho está um pouquinho quebrado. Toda boa obra que não é feita em Cristo, reconciliada com Cristo, não é boa obra, aceitável a Deus. Só é aceitável a Deus aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ainda, ninguém é aceito por Deus por causa das obras que pratica. Ninguém. Não é. Ah, pastor, mas essa pessoa morreu fazendo tanta coisa boa, mas dentro do seu coração ela rejeitou Cristo. Nunca se confiou inteiramente a Ele. Então morreu alienada de Deus, com inimizade na mente, e portanto está perdida. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras. Não são boas obras. Pense nisso. Pense nisso. A menos que sejamos mudados pela graça de Deus, as coisas só podem piorar nesse estado. Mas o que Paulo está dizendo para os Colossenses é: vocês eram, veja o verso, e vocês que no passado. Essa expressão no passado se aplica a você. Você pode olhar para esse texto e dizer: pastor, isso é verdade, eu era assim, não sou mais. Isso se aplica a você. Você diz: realmente, eu era estranho a Deus. Eu desconsiderava Deus na minha vida. Eu vivia no mundo de Deus, desfrutando das bênçãos de Deus, mas desconsiderando e desprezando Deus. Eu era inimigo na mente. Os valores de Deus, a vontade de Deus, o prazer em Deus, a satisfação em Deus, o deleite em Deus, a alegria em Deus não faziam parte da minha existência. Não tinha nada a ver comigo. É assim, você pode dizer: isso é passado. No passado vocês eram, diz o apóstolo Paulo. Avalie o seu coração. Pese-o, irmão. Eu era assim. Não sou mais. Segundo, o que os crentes se tornaram. Veja lá o verso 21 e o verso 22. Novamente, o verso 22. Veja, no passado, agora, porém. No passado, mas agora, no entanto. Ele. Veja que o sujeito do verso 22 é ele, é Deus, é Jesus. Enquanto os sujeitos principais do verso 21 somos nós. Vocês eram estranhos, inimigos, pelas obras que vocês praticavam. Mas quando ele vai falar da reconciliação, ele diz: agora ele reconciliou vocês.
Ele fez isso para apresentar vocês diante dele. Ele, tão somente ele, irmãos em Cristo Jesus. Isso nos mostra que esse status de alienação, inimizade e de obras más é um estado do qual você não pode se livrar por sua própria força. É impossível para os homens saírem do estado em que eles se encontram. Eles estão alienados de Deus, inimigos de Deus, praticando coisas ruins, e a não ser que um resgate lhes seja dado, eles morrerão nesse estado e perecerão para sempre. É assim que os seres humanos estão, inimigos de Deus e incapazes de mudar o seu coração. Você não consegue mudá-lo, você não consegue transformá-lo. Você pode no máximo reformar seu comportamento, mas isso não dura muito. Logo, logo, você volta para a velha vida. Volta para o velho estado. Mas quanto aos crentes, aos que estão em Cristo, a afirmação é: mas agora Ele reconciliou vocês. Aqui Paulo diz que houve uma mudança extraordinária aqui. Quando uma pessoa torna-se cristão, ele ou ela passa por uma transformação dramática. Paulo explica nesses versos que aqueles que uma vez eram engajados em hostilidade contra Deus, agora são seus amigos. E a vós outros. Paulo associa a obra cósmica do Cristo aos crentes. A reconciliação de Cristo, que inclui tudo que está nos céus e na terra, engloba aqueles que creem nele. Tem sua aplicação local, tremenda, e significado aos cristãos de hoje, a mim e a você. Paulo explica nesses versos que aqueles que eram inimigos de Deus são amigos. Os partidos que estavam em guerra, meus queridos, foram reconciliados. Ele mudou de uma vez por todas o estado de inimigo para amigo. A palavra traduzida aqui por reconciliado, meus irmãos, ela é uma palavra mais intensa do que a palavra normal, o termo normal usado no original. Paulo adicionou aqui um prefixo para essa palavra, que tem o efeito de fazer o termo mais forte, mais intenso. Fala então de uma total reconciliação, de uma reconciliação completa e final, uma reconciliação que não há dúvida alguma. As brigas foram resolvidas tão completamente que nenhuma questão permanece. Acabou. Não há mais inimizade, não há mais brigas, não há mais guerras. Como essa transformação impressionante aconteceu? Paulo não nos deixa dúvida aqui de que Jesus trouxe a reconciliação no corpo da sua carne por meio da sua morte. No corpo da sua carne. Uma referência à natureza física de Jesus. Uma linguagem que Paulo usa para insistir que Cristo adquiriu um corpo humano quando se fez homem, e neste corpo humano ele morreu a morte de um homem por causa do seu povo. Essa insistência de Paulo na natureza humana e no sangue provavelmente tinha intenção de contra-atacar a ideia que estava ganhando espaço no mundo de fala grega no Mediterrâneo naquela época. Era a ideia de que o espírito é bom e de que a carne é má. E de que nenhum verdadeiro Deus desceria e tomaria sobre si uma carne humana e sangue, porque se assim o fizesse, a divindade ficaria totalmente manchada. Esse tipo de heresia cresceu tanto que alguns anos depois se tornou numa heresia chamada gnosticismo. Paulo está dizendo o seguinte: os hereges asseguram que a reconciliação poderia ser realizada por seres espirituais. Eles davam pouco ou nenhum valor à obra de Cristo em um corpo físico. Em oposição a isso, irmãos, Paulo afirma a importância da morte de Jesus em nosso lugar. Através da sua morte, através da morte deste corpo em que a reconciliação foi adquirida. Cristo morreu em seu lugar. Pense comigo por um instante. O que nós éramos? Inimigos, cujas mentes eram hostis, e isso se manifestava nas obras. Quando Cristo foi à cruz, Deus o colocou lá em meu e no seu lugar.
Cristo nunca foi alienado de Deus, sua mente nunca houve hostilidade contra Deus, ele jamais praticou obras malignas. No entanto, por sua causa e como seu substituto, Deus Pai o considerou alienado dele, inimigo na mente, que praticava obras más. Ele substituiu você na cruz, de tal modo que todas as coisas que eram contra você, que pesavam contra você e contra mim, foram consideradas de Cristo Jesus. E então Deus fez cair sobre ele toda a ira dele, todo o seu ódio, toda a sua condenação contra cada pecado cometido por nós. E agora, por causa da obra de Cristo, todos os que nele estão são aceitos por Deus e recebidos. Veja o que Paulo diz que Cristo fez por você na cruz. Veja lá. Para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Algumas pessoas interpretam esse verso dizendo o seguinte: Paulo está falando aqui do último dia, do dia do juízo, daquele dia precioso e glorioso, quando nós estaremos diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu não creio nisso. Eu particularmente não creio nessa afirmação. Porque Paulo está falando aqui da reconciliação. A reconciliação é algo que Deus realizou através de Cristo uma vez por todas. Então os colossenses não têm parte nisso. O lugar onde essa mudança ocorreu, de acordo com Paulo, foi na cruz. E não em nossos corações. O verbo apresentar era usado em uma linguagem legal, significa trazer diante da corte, trazido diante do divino juiz. O reconciliado é encontrado sem reprovação ou sem falta, esse é o sentido. Em outras palavras, em face desse tipo de pensamento, Paulo deixa os seus leitores sem nenhuma dúvida de que a reconciliação entre um Deus ofendido e seres humanos rebeldes não poderia tomar lugar a não ser que Deus o Filho se tornasse homem e sofresse em sua própria pessoa a penalidade que o pecado humano conquistou e merecia. Essa foi a única forma de remover a ofensa e fazer com que pecadores sejam aceitáveis diante de Deus. Por isso ele diz, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A palavra apresentar, já disse a vocês, ela sempre ecoa, meus queridos, a ideia de corte, de ser colocado diante de Deus Todo-Poderoso. O sentido aqui, o sentido claro aqui, é como se o réu desfilasse perante o juiz em plena confiança de que o veredito será a seu favor. Por quê? Porque na cruz, Cristo adquiriu para nós que sejamos santos, consagrados, dedicados, separados para Deus. Olha só como a obra de Cristo é completa. O que nós éramos? Alienados. O que nós somos agora? Santos. Não mais afastados, mas consagrados. O que éramos antes? O que éramos antes? Inimigos na mente, inimigos no entendimento. Como é que nós estamos agora? Inculpáveis, sem mancha. Um termo técnico do sistema sacrificial usado para os animais sem defeito, que devem ser oferecidos a Deus. Paulo não está falando de nossa conduta, mas de nossa posição diante de Deus em Cristo. De inimigos para inculpáveis. De pessoas que praticavam obras más, para pessoas irrepreensíveis, sem reprovação, sem culpa, não tendo nenhuma condenação, nenhuma acusação. Expressa uma condição possível apenas porque estamos em Cristo, cobertos e compartilhando os benefícios da morte de Jesus. Não estamos mais separados, não somos mais inimigos, não praticamos constantemente mais obras más, malignas. Ainda caímos em pecado, é verdade, infelizmente, mas não vivemos lá. Nossa edificação com Cristo é tal que a sua justiça, sua posição diante de Deus são nossas,
Nesse sentido, ele nos apresenta diante de Deus inculpáveis. A repetição desses termos, santo, irrepreensível e inculpável, é exatamente para apontar e colocar no seu coração a ideia de quem você é em Cristo Jesus. O mais extraordinário de todos os juízes, diante de quem o universo inteiro se prostra, nos considera santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O juiz mais exigente do universo está completamente satisfeito com as credenciais daquele que se coloca diante dele. Ele agora vê nenhuma falta naqueles que uma vez foram seus inimigos, aqueles que uma vez foram seus opositores. Ele não vê mais nada de ruim entre nós e ele. Ele não vê falta, ele nos aceita, ele nos recebe. Agora, ele vê todos sem culpa. Aqueles que uma vez foram seus inimigos jurados, só porque Jesus levou toda a culpa por todos os pecados de todo o povo dele, essas pessoas agora diante de Deus não são mais inimigos. Não há mais culpa. O contraste entre o passado e o presente não poderia ser mais marcante aqui, meus queridos irmãos. Em nosso antigo estado, nós não poderíamos trazer um quadro pior do que esse. Nós estávamos sem Cristo, nós estávamos sem esperança, estávamos sem Deus no mundo. Agora, no entanto, as coisas são completamente diferentes e muito melhores por causa de Cristo e porque Ele morreu em nosso lugar. Deus não tem mais razão para nos rejeitar, e cada pessoa que está em Cristo, Ele agora abraça como se fossem seus filhos, e de fato somos, como seus amigos. Eu pergunto a você, essa é uma boa nova para você? Isso traz conforto ao seu coração? Isso anima você? Porque essa notícia maravilhosa para os cristãos em Colossos deveria vir como um profundo refrigério para todos os crentes hoje, que são tentados muitas vezes a acreditar que precisam de uma experiência extraordinária de fé ou coisas desse tipo. O ensino da plenitude, em suas várias formas, é potencialmente perigoso, porque diminui e transforma a conversão numa coisa menor. Ela é uma experiência legal, inicial, mas você precisa de uma segunda experiência, que é o que vai fazer realmente uma diferença na sua vida. Eles dizem, é muito bom ser salvo, claro que é, mas salvação por si mesmo deixa você incompleto. Eu contei aqui na quarta-feira, eu tenho um primo, na verdade, que é membro de uma igreja da cidade de Matarroma, de onde a minha família vem. Para quem não conhece, existe uma cidade no Maranhão chamada Matarroma. É perto de Anapurus, que é perto de Chapadinha. Tá? Existe essa cidade. Na verdade, Anapurus e Chapadinha ficam na Grande Matarroma, né? A região da Grande Matarroma. E esse meu primo sempre foi um homem muito piedoso, muito dedicado, evangelista, consagrado. E todos diziam, ele tinha uma dedicação maior até do que muitos irmãos da igreja. Mas nunca podia assumir cargos maiores naquela igreja. Por quê? Porque ele não tinha experimentado aquela segunda experiência que era manifestada com falar em línguas. Porque ele não falava em línguas, ele era considerado um cristão de segunda classe. E para muitas pessoas, nós aqui nessa noite, presbiterianos, somos crentes de segunda classe. Eu fui pastor em Anapurus durante 1 ano. E todos que nós evangelizávamos eram visitados por membros de uma certa igreja da cidade, que eu não vou dizer a igreja. Não vou não. E a gente evangelizava, a pessoa começava a frequentar a nossa igreja, eles iam visitá-lo e diziam, sabe, a gente queria que você fosse na nossa igreja, porque a igreja onde você vai não tem o Espírito Santo.
Olha as mulheres lá, elas não usam saias, elas se pintam, usam brincos. Algumas irmãs aqui não receberiam nenhuma saudação dessas irmãs. Aliás, as irmãs da nossa igreja, da SAF, a SAF da igreja Napurus construiu a igreja. Ela começou com uma irmã evangelizando outras irmãs, e ali ela começou a evangelizar, pessoas foram convertidas, e ela começou a produzir compotas com frutas. Era uma senhora mineira, Dona Geni Marta, uma mulher de Deus, e por causa daquelas obras que ela fazia, eles construíram um templo bonito em Anapurus. Mas essas irmãs não eram crentes suficientes para receber a saudação das irmãs de uma outra denominação. Sabe por quê? Porque elas não são crentes suficientes enquanto não tiverem a experiência. A segunda experiência. Toda vez que alguém sugere a você que você precisa de algo a mais do que Cristo Jesus, uma experiência além da salvação, porque em Cristo tudo você tem aí um problema sério. Mas eu pergunto, o que poderia ser maior do que a momentosa transformação descrita aqui? De inimigo a aceito, de hostil a amigo, de uma suspeita da nossa parte, de ira e indignação da parte de Deus, para uma relação completa de amor entre nós. É uma mudança extremamente incrível e incomparável. Nenhuma pessoa convertida tem recebido uma bênção maior do que essa aqui. Os novos mestres em Colossos estavam tentando diminuir Cristo, mas estavam tirando a apreciação do povo de Deus do que Jesus tinha feito por eles. Contudo, o que mais pode o Altíssimo, o amor do Altíssimo fazer do que transformar pessoas naturalmente rebeldes em adoradores que se deleitam e que valorizam a sua companhia? A única resposta apropriada para esse tipo de ação é ações de graça. Veja o que diz Paulo no capítulo 1, verso 12. Dando graças ao Pai, que os capacitou para participar da herança nos santos na luz. A palavra que está aí na sua versão é a palavra que nos fez idôneos. Essa versão que eu estou usando aqui, ela me foi sugerida pelo meu querido irmão Paulo. É a nova atualizada. A versão atualizada que vocês têm, só que atualizada. Né? Almeida, revista atualizada e atualizada. Uma nova atualização que modernizou a tradução. É a mesma atualizada, só que mais moderna. Sugiro a vocês que procurem essa Bíblia e passem a usá-la. Porque a palavra idônea é essa mesma tradução aqui. Capacitou, adequou. Nós devemos dar graças ao Pai porque Ele nos tornou completamente adequados para receber a herança com todos os santos no reino da luz. Você e eu em Cristo já estamos preparados para essa herança. Veja que o verbo aqui está no passado. Ele nos capacitou de uma vez por todas. Como é que Ele fez isso? Como Deus nos adequou para essa herança? Verso 13. Ele nos libertou de uma vez por todas do poder das trevas, do império, do governo, do domínio hostil, maligno, odioso das trevas, de Satanás, do pecado, da maldade. E nos transportou, nos trouxe com poder, nos tirou pela raiz e nos levou para o reino, o governo maravilhoso do Filho amado de Deus, um governo marcado por amor, santidade e justiça, num governo onde nós somos amados. E Ele fez isso de uma vez por todas. Nesse reino, nesse governo, em Cristo, você tem redenção, libertação do domínio, da escravidão e do controle do pecado. E remissão dos pecados. Ou talvez uma melhor forma de traduzir: você está liberto porque foi perdoado. Você está livre porque Deus te perdoou. Isso significa que você deve agradecer ao Pai por tudo isso. Gratidão. Mas não só isso. Se você fazia parte do domínio das trevas e não faz mais, você agora faz parte do reino de Cristo, não faz sentido se comportar como membro do reino das trevas. Não faz sentido viver como se estivesse escravizado ao que te escravizava antes, ao que te dominava antes. Você está livre, liberto. Não viva como escravo. Não se escravize novamente.
Não há mais espaço para isso na sua vida. Inimigos. Agora somos amigos. Reconciliados. Isso diz respeito a você, meu irmão. É assim que você está agora? Então o que você deve fazer por causa disso? Verso 23. O que os crentes devem continuar a ser. Antes vocês eram inimigos, não são mais. Agora vocês foram reconciliados e estão diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis por causa de Jesus. Veja o verso 23. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, nós vamos ver isso aqui rapidamente, mas é importante que você entenda. A conversão em Cristo, ela envolve uma mudança enorme de dimensões em que tudo aquilo que antes éramos se foi. Mas qual é o real teste de que você foi reconciliado? Se aqui significa assumindo que, uma vez que, não é uma condição do tipo, você só é inculpável, santo e irrepreensível se você permanecer na fé. Não. Ela não está no sentido de condição, mas no sentido de constatação. Ou seja, uma vez que vocês permanecem na fé. Ou seja, quais são as verdadeiras marcas de uma pessoa reconciliada e transformada? Primeira, é a perseverança. O teste é a perseverança. Verdadeira conversão é uma transformação definitiva. Aqueles que não se mantêm no curso, eles têm que questionar se são salvos de fato. Se nós dizemos, Jesus me salvou, nós temos um ponto para provar isso. E Paulo explica, se de fato vocês continuam na fé, alicerçados e firmes. É importante que nós não tiremos falsas conclusões aqui nesse ponto. Paulo não está sugerindo que um crente verdadeiramente salvo possa negar a sua fé completamente em algum ponto da sua conversão e se desviar. Nós já aprendemos aqui que crentes verdadeiros não podem, de maneira nenhuma, perder sua salvação. Nós encontramos em Romanos 8, de 29 a 30, o ensino de que nada é mais seguro do que uma pessoa que experimentou o amor de Deus. Essa pessoa é objeto do eletivo amor de Deus na eternidade passada. Ele foi apontado desde antes da fundação do mundo para o seu eterno destino, não apenas antes de nascer, mas antes que o universo fosse feito. No devido tempo da sua vida, eles ouviram o chamado de Deus e se voltaram para Cristo Jesus. No devido curso, embora pecando contra ele, eles receberam o veredito de não culpados da parte de Deus, do eterno juiz, do juiz de toda a terra, significando que eles estão justificados. E a lógica de Paulo é que aqueles que ele preconheceu, predestinou, chamou, justificou, ele também glorificou. Como o apóstolo Pedro coloca, uma maravilhosa herança tem sido reservada para todos os crentes que são guardados pelo poder de Deus, para a salvação a se revelar no último tempo. Ao mesmo tempo, nós somos guardados e protegidos. Aqueles que são guardados por Deus reconhecem que eles têm um dever de perseverar. E é o que Paulo tem em mente aqui no verso 23. Enquanto nenhum verdadeiro crente se perde, existem infelizmente algumas almas infelizes que dão a impressão de terem vindo à fé em Cristo, mas com o passar do tempo essa impressão prova-se totalmente infundada. Paulo está exortando os crentes a manterem-se firmes, para que não haja dúvidas para eles de que eles foram salvos pela graça. Os verdadeiros crentes são guardados pelo poder de Deus e por isso perseveram na fé. Segunda evidência, eles habitam em Cristo. Nós precisamos entender que Paulo não está simplesmente advogando uma firmeza em termos gerais. Seu foco aqui é em continuar em Cristo. O mesmo Cristo que é descrito de maneira sublime na linguagem dos versos 15 a 20.
Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois por ele todas as coisas foram criadas, quer as que estão nos céus, quer as que estão na terra, as visíveis e invisíveis, quer tronos e domínios, principados e potestades, todas as coisas foram criadas através dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele possa ter a proeminência, a primazia, pois foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse e por ele reconciliasse todas as coisas, quer as coisas dos céus, quer as coisas na terra, tendo feito a paz através do seu sangue na cruz. Nós devemos continuar na fé que nos une a esse Cristo extraordinário. Nós devemos permanecer fundamentados e firmados nesse glorioso Cristo. A mesma ideia é afirmada de maneira oposta aqui no final do verso, quando ele diz, não nos movendo da esperança do Evangelho. Em outros modos, de outra forma, Paulo está dizendo que o modo como você se mantém firme na fé é continuar tendo esperança no Evangelho, é continuar crendo no Evangelho, alimentando a sua mente no Evangelho. Você está passando por alguma luta e pecado específico? Algo parece que está tentando escravizar você novamente. A resposta para isso é voltar os seus olhos para o Evangelho novamente. É alimentar sua esperança, seus anseios e sua sede da alma no que o Evangelho te ensina. Cristo Jesus morreu por você. Cristo Jesus morreu para salvar você. Cristo é suficiente para alimentar o seu coração. Pessoas não conseguem a firmeza se não se fundamentam no Evangelho. Por isso estou pregando para vocês essa noite. Por isso abri esse texto para ensiná-los nesse último domingo do ano. Né? Só Deus sabe se não é meu último domingo. Então estou livre do sangue de vocês. Jamais deixei de ensinar coisa alguma que lhes fosse proveitosa. E nunca lhes ocultei nada do conselho de Deus. Mas eles têm uma esperança segura. A palavra esperança não tem o tom especulativo dos nossos dias. Eu espero que o ano que vem seja melhor, mas pode ser pior. Eu espero que o meu time seja campeão ano que vem. Eu espero que eu não passe mal na virada do ano. Eu espero muito que as coisas sejam melhores, mas a minha esperança nesse uso do português não traz nenhuma confiança. No entanto, o Evangelho nos dá segura confiança. Os colossenses precisavam redescobrir o senso de certeza e convicção, e você hoje à noite, não importa o que você esteja passando, precisa redescobrir a sua segurança e confiança, a sua certeza e convicção no Evangelho. Só isso vai dar firmeza a você e libertar você de qualquer escravidão que esteja dominando você. É por isso que Paulo enfatizou que o Evangelho que eles ouviram é o mesmo Evangelho que tem produzido transformação em outras pessoas em vários lugares, porque depois ele diz, foi pregado a toda criatura no céu. É um jeito exagerado de Paulo dizer que o Evangelho estava espalhado pelo mundo, era o mesmo Evangelho, não era um Evangelho diferente, era a mesma verdade. E era a verdade apostólica, do qual Paulo eu me tornei ministro. Ou seja, os colossenses não tinham ouvido um evangelho defeituoso. Eles não tinham necessidade de algo menos, eles não tinham ouvido algo menos do que o pleno evangelho. Porque em resposta, o que eles ouviram de Epáfras foi o evangelho pleno, o mesmo evangelho que Paulo pregou. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês ouviram, foi pregado a toda criatura e é a mensagem que eu prego. Não está faltando nada para o que vocês ouviram. E nessa noite, eu posso dizer a vocês que ao expor esse texto, estou dizendo, vocês ouviram o mesmo evangelho que Paulo pregou. Não lhes falta nada. Tenham firme a esperança de vocês nessas verdades, irmãos. Não se movam para nada novo, para nada diferente, mas permaneçam firmes no fundamento que vocês receberam desde o início. Mantenham-se firmes. Se há alguma coisa para a qual você deveria dedicar-se esse ano que chega,
é alimentar a sua esperança do Evangelho, a manter-se mais firme e mais sólido nessa verdade, a não achar que você já sabe o suficiente dele e que você já vai ouvir isso de novo. Não, você precisa gloriar-se cada vez mais e alimentar sua confiança nisso. Meu desejo a você é que nesse ano que vai chegar, você esteja mais e mais firme e alicerçado na fé que o Evangelho produz. Ao buscar reassegurar os crentes em Colossos de que Cristo tinha feito por eles em salvá-los era uma bênção completa, sem comparação, Paulo deu a eles uma definição do que significa ser cristão. O cristão é alguém que outrora foi inimigo de Deus. Ele foi reconciliado com Deus. Ele deve sua transformação inteiramente a Cristo Jesus. Ele está sobre uma tremenda obrigação de permanecer e de continuar, não em coisas novas, mas confiar-se a Cristo, em quem ele primeiro confiou. A vida cristã começa com fé em Cristo, continua com fé em Cristo, por todo o caminho, até os portais dos céus. Nunca se move além disso. Nunca se move para longe disso, da fé em Jesus Cristo. Eu pergunto, você está assim, meu irmão? Permaneça firme, alicerçado. Não se mova da esperança. Continue crendo. Alimente sua alma com isso, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus bendito e maravilhoso, nessa noite fomos desafiados pela Tua Palavra, a olharmos para o nosso passado e a ver que antes éramos Teus inimigos por causa da nossa hostilidade de mente, o ódio que existia em nosso coração, que se manifestava num comportamento hostil e pecaminoso. Mas Teu Filho Jesus morreu em nosso lugar, assumindo nossa maldade e pecado, de modo, ó Deus bendito, que agora em Cristo Jesus estamos consagrados a Ti, considerados inculpáveis e sem mancha, aceitos e amados, não por nossas obras, mas pela obra de Jesus. Ajuda-nos, portanto, a permanecermos e a não nos afastarmos. Em nome de Jesus, nos ajuda a continuar firmes e alimenta a nossa esperança no Teu Evangelho, em nome de Cristo. Amém.